Boa noite a todos. Hoje, 27 de junho de 2025, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo isso organizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos que as pessoas que assistem nós nas gravações, né, que elas podem entrar no nosso site, www.vidadosenhor.org.br. Lá encontrarão as playlists dos estudos anteriores, como também de outros estudos promovidos pela casa de estudo da Revista Espírita, e uma gama de material aí para aquelas pessoas que gostam de estudar o Espiritismo. E também lá encontrarão lá o caminho, né, os links para aquelas pessoas que esse programa são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E lá encontrarão um caminho, se quiserem participar conosco de qualquer lugar do mundo, só entrar lá e se inscreverem lá, e aí conseguirão obter o link para participar conosco ao vivo. Então, estamos dando continuidade, nesse estudo nosso, nós estamos no estudo 53, né? Essa sequência de estudo, que é um estudo contínuo, quando a gente termina, a gente volta novamente a estudar. Mas nesta sequência, nós estamos no estudo 53. E no 53, nós estamos já na parte quarta do livro, no capítulo 1. Nós fizemos uma primeira parte já no estudo anterior, que era das felicidades e infelicidades relativas. E hoje, dando continuidade a esse estudo desse capítulo, nós vamos entrar na perda dos entes queridos. Então, a primeira pergunta que o Kardec faz aos nossos amigos espirituais da época, eles respondem depois, né? Então, 934. A perda dos entes queridos, que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Pergunta bem interessante, né? Que acho que todos nós perdemos sempre os entes queridos, principalmente as pessoas mais velhas, próximas de nós, né? E realmente, tem muita tristeza, né? E olha a resposta dos espíritos. Essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. É comum, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. A 935. Que se deve pensar a opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? A resposta. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento, e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tende no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acordem com prazer os vossos chamados. Sente-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. E aí o Kardec faz um comentário dele sobre essas respostas, né? A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação
os que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouve e responde. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliem-nos com os seus conselhos, testemunhem-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimento por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los vistosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. E na 936, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Interessante, né? Uma pergunta. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Aquele sofrimento aqui no mundo terreno, né? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que eram caros na terra, mas uma dor incessante e desrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus. É, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez sua reunião com eles. Isso é interessante mesmo, né? Porque a gente percebe isso, que tem, claro que é normal que, né, ele coloca ali a pessoa se sente triste, tal, passar um tempo, mas a gente percebe às vezes alguns exageros, assim, exagero muito agradecer alguns sofrimentos que fica ali reclamando, por que só que até questionando a justiça divina, né, por causa da morte da pessoa, principalmente quando a pessoa é jovem, fica aquele sofrimento, aquela coisa assim, e que ele coloca, né, que isso prejudica, né, o espírito. Né? Ó, o espírito sensível à lembrança e à saudade dos que eram cá na terra, mas há uma dor incessante e desrazoada o toca penosamente. Nós sabemos disso. Né? E aí o Kardec comenta sobre isso, né? Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. Os que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que nosso turno também o seremos. Fazemos ainda, a esse propósito, outra comparação. Tende os amigos que junto de vós se encontram em penosíssima situação. Sua saúde, o seu interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor, a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos corresponderia sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele?
pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade, da afeição e da solicitude que nos dispensa, pelas relações que nos faculta manter com ele. A doutrina espírita nos oferece a suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como doente que sofre e se felicita quando curado por ser haver submetido a um tratamento doloroso. É interessante essas comparações, né, gente? E aqui é outro título que é também bem interessante, né? Que são as decepções, ingratidão, afeições destruídas. Na 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis? Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valerão muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos sucede. Seja o bem que houveres feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é a prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem gratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Isso realmente é uma coisa que bem alcança a gente, né? Porque às vezes eu já ouvi muito isso. Ah, eu fiz tanto por ele, eu fiz. E aí a pessoa às vezes sai, né? Não dá nem mais bola para aquelas pessoas, caem em gratidão, né? Então é bem complexo mesmo, mas ele está colocando quem merece mais oração, digamos assim, é a pessoa que praticou, né? Porque ela que está se comprometendo perante a justiça divina. 938. As decepções oriundas da gratidão não são de modo a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Por um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sempre se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outro.
que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Isso, uma vez, isso realmente é muito difícil, né? Porque às vezes a gente sofre essas decepção, a ingratidão por algumas pessoas que a gente tem muito de estima, principalmente se for próximo da gente, se for pessoas que a gente tem. E normalmente a decepção ela vem disso, né? Daquelas pessoas dos nossos relacionamentos. É difícil, né? E aí que nós temos que aprender mesmo, porque a filosofia espírita vem nos ensinar a perdoar isso e levar e continuar, né? Eu fico pensando aqui, Pereira, nessa questão da família, né? É. Pensando na família, né? As decepções na família, que eu acho que são as piores, né? Me parece que são as piores. Que família, você sempre tem uma união muito maior do que qualquer outro tipo de relacionamento, pelo menos é o que eu entendo. Então, se há esse tipo de decepção, seja ela qual for, né, por alguma, sei lá, imprudência ou por falta de caráter mesmo, às vezes tem até uma questão de comprometimento espiritual, que não sabe entre as famílias tem, e aí há aquelas desavenças. Mas por isso que eu acho que para nós o conhecimento do espiritismo como você falou, é uma consolação enorme, porque a gente com esse entendimento a gente consegue lidar melhor com essas situações de intrigas e desentendimentos entre a família, porque eu entendo que a gente tem obrigação, por ter esse conhecimento, de apaziguar a questão, pelo menos amenizar essas desavenças, né? Inclusive essas ingratidões que sempre existem, né? E sobrepor tudo isso pelo amor que a gente sente por aquele irmão, por aquela irmã, pela mãe, pelo pai, né? Eu, pelo menos, na minha família, eu tive e estou tendo, né, esses exemplos. E eu acho que seria adequado, e eu procuro pelo menos fazer isso, justamente, sobrepor, né, o sentimento do amor de família sobre aquelas questões de ingratidão ou desentendimentos. Eu acho que é importante isso, né? Essa pergunta aqui, a 938, perfeito que você falou, mas nessa 938 aqui, ela não desperta por um outro item, que ele fala assim, por exemplo, a pessoa, eu já ouvi isso, pessoas, né? Ela sofre uma ingratidão, ela ajudou muita pessoa e sofreu essa ingratidão, e ela se fecha, né? Agora eu não vou ajudar mais ninguém. A pergunta é bem nesse sentido, né? Por que foi decepção, sofreu essa decepção, essa ingratidão, aí, às vezes, outra pessoa está precisando, tal, ela não ajuda mais, porque é que ele fala, fechou o coração, né? Endurece o coração, eu não vou ajudar mais, nesse sentido, não é porque eu sofri que aquela pessoa, por, por decisão dela lá, como você falou, às vezes até por falta de caráter mesmo, entender? Ela te fez mal, eu não vou deixar de ajudar outra pessoa por causa disso, né? E às vezes acontece, até com a gente mesmo, você fica mais desconfiado, né? Nesse sentido, o Kardec fez a pergunta, eu acho que é perfeita, né? As decepções orientam da gratidão, né? Quer dizer, mas a gente tem que saber que os espíritos, ou as pessoas, ou os encarnados, são diferentes uns dos outros. E cada um tem os seus motivos. Eu procuro sempre pensar o que está por trás daquilo, entendeu? O que está por trás daquela reação da pessoa, daquele tipo de ingratidão, ou aquela questão que a pessoa te magoou, por exemplo, né? Porque ela também tem as questões dela. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de compaixão também, por todo mundo, mas ainda mais pela nossa família, né? eu penso assim também. Se você se sente ingrato, que sofreu uma ingratidão, é porque você fez por interesse também, né? Porque se você fez assim, que achou que aquilo era certo fazer, ajudar aquela pessoa naquele momento que ela estava lá, você tem que ter feito aquilo porque era a maneira correta, que você viu que era para ajudar aquela pessoa e você ajudou. Se a pessoa, no fundo, lá para frente, não te reconhece, não coisa lá, o problema é dela, mas eu fiz porque era certo. E se vir outra pessoa que tiver com coisa semelhante, se for certo, você vai ajudar, independente disso, né? É duro compreender isso, né? Porque se você sentiu já que sobre a gratidão, fala, puxa, né? Eu fiz tanto para essa pessoa e agora. E eu concordo com você que as pessoas mais próximas de nós dói mais, né? Para a gente é difícil isso. Mas se a gente fez o que era certo,
nós temos que relevar isso, né? E continuar ajudando outras pessoas na mesma situação que precisam, né, da ajuda. Não, Mas não é fácil não, viu, Ana? Você sabe disso, né? não é fácil, mas a gente tem a É o obrigação caminho, né? de entender, e a consolação é o seguinte, puxa, eu vou fazer minha parte de fazer o bem, porque a gente sempre pensa na vida futura, aqui não é nossa casa, né, aqui nós estamos em treinamento, ou seja, para mim, o que vai ser importante realmente é depois. Agora eu estou em treinamento e o meu esforço vai ser recompensado. Claro que eu não faço isso pela recompensa, eu faço porque eu acredito que isso é E o é certo. certo, né? Eu acredito que seja o certo e eu procuro fazer o certo. E como eu tive e ainda tenho tendências que eu tenho que melhorar, imagina as pessoas que não têm o conhecimento de tudo que a gente tem. Tá cheio, eles têm tendências, mas não têm o conhecimento, então vamos dizer que estejam um passinho atrás. Eu tenho a obrigação de entender isso. É verdade. E pensar no seguinte, não posso obrigar essa pessoa a entender do jeito que eu entendo. Eu tenho que ter compaixão e auxiliar, e se a pessoa não entender, deixa ela no tempo dela, É ponto, verdade. né? Eu acho que a gente tem obrigação disso, não podemos fugir disso. Boa noite a todos, primeiro. Concordo com vocês, mas é o seguinte, às vezes a ingratidão, eu acho, está muito ligada à falta de consideração. Por quê? Muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, não é esperando receber algo, é porque a gente quer fazer, porque gosta, porque se sente bem, porque a pessoa precisa. Mas daí, quando você vê que há uma ingratidão, ou muitas vezes eu acho que ela é muito ligada à falta de consideração da pessoa, né? De, de entender, de ser agradecida, ou sei lá, tem tantos casos aí, eu acho que é muito ligada. Eu penso assim, não sei se estou errada. Não, você está certo. Só que dói mais, né? O sentimento é maior, como a Ana falou, e eu também concordo, quando são pessoas da família próxima da gente, né? Aí aí dói por causa disso, porque você tem aquele sentimento, né, aquele afeto, você confia, você doa, você faz tudo certinho com todo. Então, às vezes dá um baque mesmo. Só que se, é que a Ana colocou, eu também penso assim, nós, como espírita, ela tem que falar, poxa, eu fiz aquilo porque era certo, agora. E os textos anteriores falam isso também, se ela vai reconhecer ou vai, né, que nem você colocou aqui, é questão dela, né? Então, vou continuar meu barco e vou embora para frente, né? Vou seguir, né? Vamos continuar a vida. Mas que não é fácil, não é fácil não, viu, gente? Né? Às vezes a gente dedica muitas coisas, assim, de ajudar pessoas, e aí você recebe essa falta de consideração que você colocou, né? A pessoa tudo nem dá nem tá aí, né? Esquece de você. Dói mesmo, como no começo, mas nós, como espíritas, temos que aprender a relevar isso e continuar, né? Mas para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento religioso, moral, assim, é muito complicado, né? Que nem ele coloca no texto ali, endurece o coração e não quer ajudar mais ninguém, né? Por isso que a vergonha vê que tem. Por isso que quando a gente vê algumas pessoas insensíveis também, a gente tem que entender isso, né? Que muitas vezes a pessoa passou por experiência e se fecha, né? Não ajuda mais ninguém agora. Eu já ouvi isso, a pessoa falar isso. Ah, daqui para frente eu não vou ajudar mais ninguém, não quero nem saber por causa disso. Olha, né? Triste isso, né? Muito bom. E o Kardec faz uma questão A aí, ó, que eu acho que é bem do que nós estávamos falando, ó. Ó, bem do que nós estávamos comentando aqui, ele vai continua perguntando, ó. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ah, é mesmo que eu estou falando? Puta, dói o coração ali, puta, ulcera o coração. Ah, se eu não tivesse tanta sensibilidade de ajudar as pessoas, eu vou sofrer menos. A pergunta é bem no que nós estamos comentando mesmo. Né? Aí o Espírito responde, ó, pode ter preferido a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam, não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar e tê-los
de que lamentaram tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreender o melhor. Nasce mais os que usam para convosco de um procedimento que não tenhas merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Terá o meio de vos colocar acima dele. O Kardec comenta. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está escorrido o egoísmo. E aqui é outro. Pode falar. É uma questão, desculpe, Pereira. Essa questão ali, né? Essa última questão de amar e ser amado. Estava lembrando agora. Não é. Né, penso o seguinte. Não é amar e ser amado um relacionamento. Quando você vai adquirindo experiência, você vê que esse amar e ser amado são as pessoas as quais você convive. Então, se você está, por exemplo, vinculado a um trabalho voluntário, vamos dizer assim, eu me lembrei, assim, de cara isso, né? E, por exemplo, eu tenho esse relacionamento com as crianças lá. Gente, eu vou dizer, eu sinto uma falta absurda se eu não vou, sabe? Eu acredito que seja um amor, porque quando eu quero sair de lá, é toda vez uma dificuldade, porque daí as crianças querem ir embora comigo, toda vez, né? E aí eu fico chateada, tem que sempre dar um jeitinho diferente. E eu sinto uma falta quando eu não vou. Então, eu entendo isso como amor. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Refletir sobre isso. A gente nem se dá conta, mas tem tantas pessoas, né, que a gente conhece há bastante tempo, que a gente se relaciona a trabalho, às vezes, né, ou amizades, que se tornam uma forma de amar e ser amado. Eu acho que é uma reflexão interessante isso, porque isso nos deixa feliz. Se isso nos deixa feliz, então, eu acho que é uma relação de amor, quando você se relaciona com o teu próximo, né? Uma reflexão, coloco aqui. Você foi perfeito até ontem no nosso estudo, que nós estávamos estudando, nós estudamos o estudo de mediunidade. Até eu coloquei para fazer uma reflexão nesse sentido da palavra amor, né? Nós interpretamos ela muito errada, né? Vulgarizou muito. Então, normalmente a gente vê o amor entre o relacionamento entre a mãe e o filho, o amor entre um homem e uma mulher, um casal, mas eu concordo com você, o amor é uma coisa muito maior que isso, né? Ela não está relacionada simplesmente o amor ele tem que ser entendido de uma forma muito ampla, né? Porque você colocou perfeito o amor pelo trabalho ali, pelas pessoas do seu convívio, as pessoas na caridade, em todo sentido, né? Que é o amor que Jesus teve por nós. É uma coisa assim, uma coisa totalmente diferente desse amor, né? Egoísta, que a gente pensa assim, somente que vai nos favorecer nisso. Ele tem que ser uma coisa bem mais ampla. Concordo com o teu raciocínio. Você tem tanto amor para aquelas pessoas que estão ali, pela caridade, que você ajuda, o afeto que você tem ali, isso é amor, com certeza. Né? O que é o amor? O amor tem que ser pensado assim, né? Uma coisa muito mais ampla, né? Não pode ser pensado da forma muito que foi colocada no terreno aí pelas mídias, e porque, o amor, eu te amo, eu amo. Fica uma coisa tão fácil de falar, né? Mas o amor é um sentimento, né? O amor é uma coisa muito maior. Né? Pegando o gancho desse assunto, nós estávamos estudando, inclusive ontem, que a gente está fazendo o estudo do céu e inferno, né? Tá interessante que nós estamos naquele item do céu,
E daí tinha uma passagem lá que eu achei tão interessante, porque eu sempre sou muito ligada a essa questão da importância da interação entre as pessoas. Eu tenho isso muito comigo. Porque daí falava ali no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento moral, certo? Que nós trabalhamos para isso. E daí falava ali do desenvolvimento moral. Como é que é um desenvolvimento moral? Totalmente dependente da interação com você e os teus irmãos. Ou seja, com as pessoas. Então, todas aquelas chagas, né? Egoísmo, enfim, cobiça, etc., né? Assim como o desenvolvimento desses bons sentimentos, amor, compaixão, etc. Como que você desenvolve isso para que você evolua moralmente? Na interação com as pessoas, né? Então, quanto mais a gente interagir com pessoas, trabalhar, seja lá o que for, né? Estudar, né? Ter amigos, colegas de estudo, colegas de casa espírita, colegas de trabalho, enfim, e que você consegue interagir, é um desenvolvimento moral, o qual você, em algum momento ou outro, você vai estar cultivando, por exemplo, esse amor, né? Por alguém que você tenha bastante afinidade, né? Perfeito, eu acho que é isso por aí mesmo o caminho. Né? Sozinho não tem como, porque daí é egoísta, né? Você vai conseguir desenvolver isso. Nós estudamos isso, inclusive, nos capítulos anteriores. Né? Nós estudamos essa questão aí que tem que Uhum. ter socialmente falando, sozinho, não tem sentido nenhum, né? Ou somente fechada num pequeno grupo e exclui todos os outros. Como? É. Esse é outro tema bem interessante também, né? Que é uniões antipáticas, hein? Isso a gente ouve muito. 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Olha a resposta. Isso é bem atual, né? Ultimamente a gente ouve muito essas questões, né? Às vezes, casal que muitos anos junto, de repente começa uma brigaiada danada. Qual é a resposta, Lúcia? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e que supõe delas qualidade. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciar. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parece destinada a nunca ser simpática, acabam os que constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem conhecerem por votar-se reciprocamente duradouro e termo amor porque assente a estima. Cumpre não se esqueça de que o espírito que ama, não, cumpre não se esqueça de que é o espírito que ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes o que julga amar-se como eterno amor passa a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Isso é muito bem
observado hoje em dia, né? Então a gente vê alguns relacionamentos, principalmente pessoas mais jovens, e o relacionamento é puramente carnal, né? Aquelas pessoas se juntam por status, estar junto, então parece que são tão apaixonados, mas ficam lá 4, 5 anos, às vezes nem isso, e se separam, né? Porque não foi uma simpatia da alma, né? Como ele coloca ali, né? É do corpo, né? Então a gente vê muito isso. Bem interessante esse capítulo. E na 940. Não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimo, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é de vossas leis. Julga, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto do que te desagradam? Olha que pergunta, hein, gente? Ah, muita gente vê isso aí. A pessoa está abrindo, não, que não vou separar porque foi Deus que. Será que será? Olha a pergunta que ele faz. Julga, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. E o Kardec continua, né? Que realmente é um tema bem atual, né? Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já houver penetrado a alma em sua fé no futuro, irá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Um outro tema agora, esse também é bem interessante, né, que é o temor da morte. 9441. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde eles vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adulta, essa pessoa, se algum juízo tem, não pode admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. Por isso que você está falando do livro, dessa obra do Céu e Inferno, eu acho fantástica, assim como a gente estudar as obras básicas do livro do Espírito, desse Espírito, o Céu e Inferno que vai responder essas perguntas, né? Porque ali o Kardec, junto com os Espíritos, vão colocando toda a questão ali das ideias religiosas, né? Coloca como que o inferno segundo a igreja, e vai destrinchando tudo isso, e depois ainda traz as mensagens dos espíritos mais evoluídos, espíritos sofredores. Fantástica a obra. Eu recomendo que a pessoa leia para compreender bem nesse sentido que ele está falando aqui, né? São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância,
Esse temem aquele fogo eterno que os queima, sem os consumir. Essa é a única vida. Acabou aqui, você fez isso, você fez aquilo, você vai para o inferno e acabou. Olha, realmente você fica ateu, mas você vai acreditar como nas coisas dessas, né? Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança falou a contar com a vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que o mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Realmente é isso, né? O temor da morte está em relacionamento a tua consciência aqui no mundo terreno, né? E o Kardec comenta. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas espinhas da terra, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se coloca acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sua alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Nove, quatro, dois. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, deliciosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Ah, os que isso dizem, e em grande número, mas muitos se parecem com certo doente, a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar as indigestões. Olha que resposta bem interessante, né? Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje, né? Então, nós agora abrimos aí para os nossos debates, né? Então, está aberto agora aí para os comentários, que é um tema bem bacana, né? Acho que agora, nessa parte quarta aqui, era bem bacana, que fala sobre essas questões aí do nosso do dia a dia, da parte moral, né? Comentários? Meninas não vão falar? Eu queria... Fala, Triane. Fala, querida. Com relação a essa questão da morte, né? É uma coisa assim que sempre, por mais, né, que no nosso caso nós temos esse conhecimento, né, da doutrina e acreditamos na vida após a morte, mas vez por outra, assim, a gente se pega, né, com essa coisa, e como é que vai ser, meu Deus, ai, que medo da morte. E a gente ouve as pessoas também comentarem sobre isso, e mais ainda quando a gente começa como é que eu vou falar? Quando acontece, né, a morte mais próximo da gente, né? Então, um dia, né, alguém falece mais perto, seja da família, seja do nosso meio de trabalho, e etc. E aí a gente começa a ter um olhar diferente, né?
Da minha parte, pelo menos, vem acontecendo isso, e também há algumas pessoas que a gente conversa sobre essa questão. Então, eu penso assim, que tudo vai depender dessa maneira, da maneira com que a gente vai viver a nossa vida, ou da maneira como a gente vem vivendo. Tipo assim, eu tenho pensado muito sobre isso. Meu Deus, será que eu vou amanhã acordar viva? Tipo assim, não é nem na questão de estar preparado para a morte, né? Assim, mas como que vai ser isso, né? Mas assim, a gente olhando por esse lado, né, de como a gente vive, de como a gente tá sendo a nossa conduta, eu acredito também que esse temor, né, esse medo, né, acho que eu posso falar assim, esse medo, ele vai tomando outra forma, né, e a gente vai tendo uma compreensão maior com relação a isso. Você falou bem em termos da compreensão, né? Eu acho que a palavra é compreensão, né? Porque, inclusive, o texto, se a gente analisar bem anteriormente ali, quando ele falou da morte ali, de entes queridos, ele coloca como natural, e é natural, né? A gente sentir isso, né? É uma coisa assim. Aí, inclusive, quando ele coloca ali na pergunta seguinte, ali sobre a questão daquele sofrimento persistente que continua ali, que, né, desrazoado, que ele fala o termo, né, inclusive. Então, aí sim, mas é natural, né? Se você tem, eu falo assim nessa experiência que você colocou, porque eu, por exemplo, a nossa família, ela vai ficando, família que eu falo de pai e mãe, que é natural, eu já tenho pai, a mãe, que faleceu, e ela vem vindo dessa maneira, né? Então vai primeiro os pais, né? Os avós, que eu conheci poucos avós já, né? Não tive muito contato com os avós, mas foi os avós, depois vem o pai, vem a mãe, vem a irmã mais velha, vem o irmão. Então a nossa família vinha vindo assim, nós somos uma família de bastante irmãos, nós somos em 8, éramos em 8 irmãos. E foi o irmão mais velho, a irmã mais velha, o irmão, e foi descer. Aí depois, o que chocou um pouquinho, até que a gente sofre um pouquinho mais, que foi recentemente, foi quando faleceu um irmão mais novo, que era o caçula. Aí você sente mais, né? Mas então você vai aprendendo, como você falou, compreendendo um pouquinho mais essa questão da morte, você sente. Claro, é natural, né? Se a pessoa está convivendo direto, mas aí depois você já não vai tendo aquele desespero, aquela coisa assim, irracional, né? Mas o texto deixa bem claro isso, né? E o temor da gente também tem lá no livro, se a gente estudando no livro, aqui nos capítulos anteriores, que ele fala lá da lei da conservação, né? Então a gente traz dentro da gente, na lei de conservação, até para a gente passar a nossa experiência, esse temor por causa disso, né? Por você ficar aqui no terreno, então você precaver, né? Porque também, senão você vai querer assim, não, não vou se cuidar, não vou nada porque não temo a morte. Aí você não se cuidaria, você não procuraria médico, você não procuraria, né, se precaver, né? E é também natural, né? Faz parte do nosso processo de a gente aprender tudo isso. O Espiritismo É, nos ajuda bastante, né? essa questão, você falou da conservação, né? Eu sempre penso uma coisa importante, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, gente, pessoal, porque tem muita gente que não se cuida, né? E não tá nem aí para cuidado do corpo, etc, né? E se você pensar o seguinte, daí eu penso, raciocínio é o seguinte, Deus te concedeu esse corpo saudável, certo? O que você vai fazer com ele? Entendeu? O que você vai fazer com esse corpo que Deus te concedeu para que você experienciasse aqui na Terra, tudo que você tem que fazer com todas as condições de um corpo saudável para você trabalhar a tua evolução. Só isso, imagine. Só isso, né, já diz, puxa, se cuide, né? Tem que não, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que não conseguem ter essa consciência. Mas isso é um gancho que eu peguei, Pereira, que estava conversando ali, dessa questão da conservação. Mas eu queria comentar outra questão, que é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam ou comentam, e eu vou dizer o que que eu falo e o que eu penso, para aí vocês dizem se é isso que vocês pensam, e a gente comenta aqui. As pessoas perguntam o seguinte, ó, depois que a pessoa falece, a pessoa desencarna,
Então, é uma pessoa que você tem muita estima e você tem aquela vontade de auxiliar essa pessoa de alguma forma. Então, a pessoa fica em dúvida se ela faz oração ou se ela não faz oração. Porque a pessoa fica assim, se eu faço oração, talvez vai sentir o meu sofrimento e aí vai atrapalhar esse espírito nessa transição, ou eu faço uma oração e vai auxiliar. Então, eu penso que depende de como você vai fazer esse contato com essa pessoa que você quer fazer essa oração. Então, a oração tem que ser uma oração de que você tem um desejo profundo de que ela esteja bem, principalmente bem acompanhada, né, por benfeitores, espíritos de luz que podem auxiliar nessa transição, seja lá qual for, né, talvez acompanhada por familiares que já se foram, que possam estar lá auxiliando, mentalizando tudo isso e fazendo oração normal, Pai Nosso, Ave Maria, ou uma oração sua própria, para que a pessoa esteja bem, envolta de luz, etc. Então, eu penso que isso, se você tiver essa intenção, acho que você vai auxiliar. Eu acho que é importante que se faça isso. Agora, se você está em sofrimento e você quer que ainda tem aquele sentimento de que você queria que a pessoa estivesse aqui, veja, a diferença é grande. Então, aí, talvez seja o caso de não fazer nada, né, para que não fique nem ruim para os dois, para um lado, nem para o outro, né? Então, isso é importante, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Porque você falou assim, se nós entendemos aqui que a própria que está lá no Evangelho, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, e aqui no Livro do Espírito também, a oração é sempre recomendada, mas a oração no sentido do ato de amor, né? Agora, se você for um pitonchaiada, né, danada, isso aí não é oração para mim, isso aí é outra coisa, né? Porque, mas sinto tanta saudade de você, por que você partiu? Por que Deus te... Sabe, aí já não é nem oração mais, né? Porque daí você está se lastimando, né? Eu ouvi muito isso aí. Eu já ouvi pessoas, falei, puxa vida, o que vai ser de mim agora? Então, peraí, você vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Porque a pessoa, então, já está... É egoísmo isso, né? Então, mas a oração, um ato de amor, né? Puxa, que Deus te acompanhe, que você fique com Deus, que a luz te alcance, que os grandes amigos. Isso é oração. O seu relacionamento é importantíssimo. Concordo com você, tem que saber o que realmente que você está fazendo, porque senão você ficar ali se recolhendo no quarto ou no lugar lá só pedindo, né? Ai, mas que agora? Puta, eu tenho tanta saudade de você, não sei, preciso tanto da falta. Isso foi o que o texto nosso colocou, inclusive, anteriormente ali, né? Isso é uma coisa assim, um sentimento que o espírito vai ficar lá, você vai ficar triste, né? Percebendo aquilo ali, vai ficar se aproximando, não vai se libertar, porque ele tem bastante afeto. Então, eu realmente concordo com você, as pessoas não sabem realmente o significado e o que é uma oração, né? De desejar o bem para outra pessoa, né? Desejar que os amigos espirituais possam ajudá-la, que possam evoluir, que nem você falou, de luz, né? É um ato de amor. Se for isso, perfeito. Agora, o contrário, eu não sei se dá para titular como oração, né? Sei lá, outra coisa qualquer que vai, né? É uma sintonia que não é muito boa mesmo, não. Concordo com você. É uma pena que a maioria das pessoas, eu acho que não tem esse entendimento, né? Infelizmente, daí fica chorando, 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 e talvez até pensem que é bom isso. Ficar ali se lastimando, sei lá, né? Às vezes, de repente, pode até pensar que é bom, né? Ao contrário, até. Que saudade que eu tenho. Pois é, não tem noção, né? Sei lá, enfim. Mas aí é o conhecimento que cada um tem, a experiência que cada um tem, né? Então, eu acho que por isso que quando eu falei da questão do legado da morte, porque a gente vai chegando a uma certa idade e a gente vai passando por essas experiências, né? Então você vai aprendendo, né? E nessa experiência que eu tive de participar de vários, de pessoas próximas, ligadas à família, você também percebe, assim, a reação das outras pessoas, né? Que é bem diferente. E a gente procura orientar essas pessoas, né?
né? As pessoas que ficam, né? Eu tenho relacionamento que até foi esse ano, que aconteceu do meu irmão, no janeiro, e a minha cunhada, minhas sobrinhas, que são mocinhas, moças já, né? De 18, vou fazer 18 anos, outra 16, muito ligada ao pai, você imagina, sente pra caramba, então você tem que confortar ela nesse sentido que nós estamos falando, né? E até falar sobre espiritismo até atrai, porque as pessoas sabem que a gente é espírita, então elas nos procuram, né? Nas conversas, para compreender um pouquinho sobre essas questões. Então, acho que nós temos um papel muito grande nisso aí, né? De orientar e controlar essas famílias, essas pessoas, principalmente quando estão próximas de nós. Mais algum comentário? A Carmen hoje ficou quietinha? Sabe, eu estava aqui pensando, acho que esse ponto é muito importante, né? Mas o que mais me chamou atenção é a questão do medo de morrer, né? Porque é como foi comentado, né? Cada crença, cada religião tem uma forma de interpretar, né? Por exemplo, o espiritismo é a forma de interpretar que você morre e daí você passa é, pelaquela, que nem naquele filme lá do Nosso Lar, né? Lá naquele lugar que é, você fica sofrendo ali, né? Você tem dor, você tem fome. Até assisti uma palestra esses dias lá na casa falando sobre isso. Então, é uma questão que, mesmo a gente tentando entender, assusta um pouco, né? Que você pensa assim, quando uma pessoa para morrer tá sofrendo, ai, que bom, vai descansar, né? Daí você vê que tem um outro lado, não é assim, chegar lá e já ir no paraíso, né? Então, assim, são questões que me deixam um pouco assustada. Todos nós sempre passamos por um período de perturbações, sim, isso era natural, mas, inclusive, nessa obra do Céu e Inferno, ele relata muito isso, que é muito relativo de cada um. Então, para alguns, aquelas pessoas mais tranquilas, ele pode ser rápido. Para outras, pode durar semanas, meses, anos e anos. Quer dizer, é muito relativo essa questão, porque você não vai colocar como uma regra geral, que vai ter que passar lá que nem pega a obra de André Luiz, tem que passar porque. Bom, isso aí ele está relatando a experiência dele, que era uma pessoa que tinha várias questões no mundo terreno, de vícios e hábitos que não eram muito, né, digamos assim, virtuosos, né, de bebidas e de muito materialista. Então ele passou por aquele período. Mas não quer dizer que todo mundo vai ser daquele jeito, não. Né? Mas sim, todos os relatos que tem, que inclusive naquela obra é bacana aí no Estudo da Revista Espírita, de um pouquinho mais, um pouquinho menos, todos nós passamos por uma perturbação quando chegamos no mundo espiritual após a morte nossa terrena, né? E agora não é uma regra também assim não, como eu disse. Senão a pessoa fica achando que nós temos que passar pelo umbral. Isso não, inclusive não está nem na doutrina espírita, isso colocaram o nome, colocaram. Então, alguns inclusive, despertam do outro lado, e nós sabemos disso, experiência que nós temos no grupo mediúnico, alguns ficam como se estivesse no mundo terreno. Ele sente, fica vendo a pessoa na casa que estava lá, junto com as pessoas, e para ele está vivo, né? Ele demora até para despertar. Então é muito, digamos assim, amplo, não é uma coisa assim, é, igual, não. Vai depender muito do grau evolutivo de cada um, da maneira que ele vê na Terra, do conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento do espiritismo, no despertar de lá, a consciência dela é diferente, ela vai ver de uma maneira diferente. Uma pessoa que é católica, que acredita que vai para o inferno, para o céu, ela vai ficar pensando que está indo para o lugar, está no paraíso, lá, sei lá, não no paraíso, no purgatório, né? Que criaram o purgatório depois, porque o negócio ficava meio bravo, como você vai para o céu, vai para o inferno, aí vamos criar um no meio aqui para amenizar um pouquinho as pessoas medianas, digamos assim. Né? Então depende do grau da religião dela, das crenças que ela tem aqui, que ela vai demorar um pouquinho mais para o seu despertar na sua consciência, né, no mundo espiritual. Mas é natural, como eu estava falando, existe a lei da conservação, é natural a gente
ter receio, né? Ninguém, claro, temos que ter, faz parte do nosso processo, né, evolutivo. E daí a importância da gente estudar, né? Porque aí a gente vai aprendendo cada vez mais, né, sobre a doutrina e dissipando, assim, essas dúvidas, né, que a gente tem, que vem mesmo à nossa mente. Igual o senhor está falando. É natural, né? Conforme a lei de conservação. Porque aí a gente estudando, nossa cabeça vai se abrindo, né? Perfeito. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Tudo bem? Então, quem que vai fazer a nossa prece de encerramento? Vou fazer, Faz, tá, Fernanda? Ana. Olha só, estamos sintonizadas, hein, Adi? Vamos lá. Então, vamos nos afinizando com os nossos amigos benfeitores que nos acompanham nesse trabalho, nesse estudo, agradecendo do fundo do nosso coração essas oportunidades de estarmos aqui trocando essas ideias, estudando, aprendendo sobre a espiritualidade, recebendo todos esses fluidos de paz, de tranquilidade, podendo assim absorver também todo esse conhecimento que, por mais que seja estudado, sempre tem algo a mais que podemos compartilhar, nos auxiliando nessa caminhada. Que possamos estar sempre e cada vez mais estimulados com esse estudo, com esse conhecimento, e também assim estarmos mais em equilíbrio, em harmonia com o nosso dia a dia e em paz conosco mesmos. Então, obrigado também ao nosso Mestre Jesus, nosso Pai amado, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Bom final de semana, gente.